Amarraram esse soldado e levaram uma prostituta para fazê-lo perder a castidade. E veja o que ele fez. Esse e muitos outros assuntos hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Estamos chegando ao fim dessa semana conturbada, né? Aqueles que não conhecem, meu nome é Daniel Martins. Estamos aqui nessa grande família do canal dos Santos Anjos que vai crescendo dia a dia mais. E hoje é dia de nós falarmos sobre alguns comentários, tirarmos algumas dúvidas e trataremos no final, né? Então desse episódio de um soldado, que depois então foi mártir, mas que ele manteve a castidade. Nós vamos ver o que ele fez quando levaram essa prostituta, ele amarrado, né? Para a prostituta tentar seduzi-lo. Então vamos primeiro para os comentários, há algumas dúvidas a respeito do rosário, outras dúvidas a respeito do incenso e outros comentários interessantes que nós vamos ver aqui. Como nós prometemos, vamos atender alguns comentários, que são tantos comentários, muito obrigado. Né? O engajamento tem sido muito grande e é por isso que o nosso canal tem crescido dia a dia mais. Bom, eu começo por uma dúvida a respeito do rosário. A dona Maria Furmanski, se eu estou lendo bem. Boa noite. Se pode rezar o rosário sentado? E a resposta é sim. Eu aproveito para esclarecer o seguinte ponto. O rosário ele pode ser rezado sentado, em pé, caminhando ou ajoelhado. O importante, o princípio, é que a gente esteja na posição mais respeitosa possível, sem necessariamente se castigar tanto que a gente não pensa no terço, né? A não ser alguém que queira fazer uma penitência especial, mas normalmente a gente deve estar numa posição de respeito, de veneração e de acordo com as nossas condições. Tem gente que não consegue ficar ajoelhado por um rosário inteiro. Então, isso depende da condição, desde que se atenda a isso. De preferência, num ambiente que não haja muita distração. Agora, cada um deve viver de acordo com o seu estado, com a sua vida. Tem gente que quase não tem tempo para nada e que reza no terço. É até um bom apostolado, um bom exemplo para os outros rezar no trem ou no ônibus, né, quando vai para o trabalho. Agora, de preferência, então, no local que tenha recolhimento, numa posição de respeito, o melhor respeito que nós possamos ter. Então, a melhor posição, em tese, é ajoelhado diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de um crucifixo, mas isso não impede outras formas. Isso, uma vez eu ouvi esse conselho, nós devemos ter o que Santo Agostinho chama a liberdade dos filhos de Deus. Tendo essa reta intenção de ter o maior respeito possível, algumas pessoas se concentram melhor ajoelhadas, outras se concentram melhor andando. Não se aconselha, em geral, a não ser que a pessoa esteja doente, rezar na cama, porque logo vem aquele sono, né, e a gente acaba não rezando bem o terço. Alguém me disse, a gente acaba dormindo, a gente reza um terço bem dormido, né? Ou dorme um sonho mal rezado. Então, de preferência, nessas circunstâncias. Um conselho que se dá, e aí eu já vou para o próximo comentário, um conselho que se dá, e que a mim me fez muito bem, eu já rezava o terço, o rosário, aliás, já há muito tempo alguém me disse, olha, não, na medida do possível, não picote o terço ou o rosário ao longo do dia. Se possível, desde que, é preciso sempre considerar com bom senso, mas se possível, escolha um período do dia, né, específico e reze o terço ou o rosário inteiro. Isso mostra uma prioridade que a gente dá para o rosário. Não é assim, a gente faz tudo e depois encaixa o rosário em algum lugar. Não, a gente reza o rosário e encaixa o resto em outro lugar. Sabe que esse conselho tem me feito muito bem e de fato a gente reza melhor o terço. Sempre, como eu digo, com bom senso, né, existem circunstâncias que não é possível. Bom, peça ao anjo da guarda, várias pessoas estão dizendo isso, peça ao anjo da guarda do Brasil, aqui é a dona Lourdes, se não me engano. Se eu pronunciar errado o nome de alguém, às vezes é porque no próprio nome do Google não está bem, mas me perdoe desde já. Mas eu queria que a dona Lourdes, peço ao anjo da guarda do Brasil que guarde e livre nosso maravilhoso país do comunismo. Isso mesmo, devemos pedir ao nosso anjo da guarda que peça ao anjo da guarda do Brasil que ele não permita que isso aconteça, né? Várias pessoas têm feito comentários que nos alegram muito de encorajamento. Então, dona Marli Guedes, conhecer esse canal foi algo divino, me ajudou na luta quando meu esposo faleceu. Entendi sobre a eternidade com muita doçura que é esse mundo angélico.
Isso mesmo. Sobretudo quando a gente sente, né, aquela cruz do dia a dia e às vezes a tendência a desanimar, o mundo angélico, as verdades eternas, elas nos dão a clave, nos dão o norte. Bom, Dona Jane sempre comentando, muito obrigado, Dona Jane, salve Maria. Não conhecia a história de Santa Inês, fiquei encantado com a confiança que ela tinha em seu anjo da guarda, que nós possamos receber graças especiais e ter um convívio, aqui é o importante, mais íntimo com nossos anjos. Isso se faz tendo mais conhecimento, mas não um conhecimento acadêmico simplesmente, mas um conhecimento amoroso, que nos una mais ao nosso anjo da guarda. Boa noite, salve Maria Santíssima, Dona Cláudia, salve Maria. Acabei de conhecer este canal, já me inscrevi. Ela vai relatar algo sobre o Padre Royce, que nós temos falado tanto, né? O Padre Royce é muito querido por mim e por minha família. Muitas vezes fomos a seu túmulo em São Leopoldo, no sul, né? Tem uma relíquia dele, etc. Recebemos muitas graças por intercessão desse santo sacerdote. A maior delas foi a cura de meu irmão Alexis, de uma apendicite supurado quando tinha 12 anos de idade. Que Deus seja louvado e bendito. Um dos comentários tem uma oração, uma novena ao Padre Royce. Eu vou ler para vocês, depois eu vou pedir para quem comentou, eu já leio já o nome do senhor, pedindo que me confirmem se essa é uma fórmula que tem autorização eclesiástica, de onde que veio essa fórmula, porque se for uma fórmula confiável e boa, nós podemos, né, até divulgar. Pedindo inclusive a canonização dele. Dona Cirlei, ou Cirlei, não, desculpe, eu não, talvez esteja dizendo errado, faz mais de 30 anos que meu pai estava muito mal, pois estava, segundo os médicos, com câncer nos pulmões. Ele estava mal, depois pegou câncer nos pulmões, achamos uma novena e junto com minha mãe fizemos a novena desse padre, do Padre Royce. Meu pai no último dia teve, muito vômito, jogou muita infecção, etc., porém saiu do pulmão tudo, fez tratamento com médicos que disseram ser milagre, está hoje com 82 anos e tem boa saúde. Agradeço o Padre Royce por essa graça. Incrível, não tinha noção de que essa devoção ao Padre Royce estava se difundindo tanto no Brasil, e isso é uma graça, sobretudo porque o Padre Royce é um modelo do verdadeiro sacerdote no Brasil, perto de nós, né? Dona Maria Cristina, esse canal é maravilhoso, muito obrigado pelo encorajamento. Grande bênção terem tido a inspiração para criarem o canal. Muito bom assisti-lo diariamente. A gente vê a importância deste apostolado e como eu sempre insisto nisso, somos nós juntos que fazemos. Nós estamos numa situação, para não falar dessa semana conturbada no Brasil, mas nós estamos numa situação, em geral, da família, da moral, dos costumes, dos nossos filhos e das crianças em geral, né? Que é muito preocupante. Qual será o futuro das crianças? Qual será o amanhã das crianças? Como é que serão as próximas gerações com tudo que estão ensinando, com os maus exemplos? E qual que será a situação do mundo daqui a... Amanhã a gente não sabe. Amanhã pode tudo mudar. E isso vem junto com uma grande quantidade de demônios, de infestação préternatural, e que só nós, né, fazendo o contrário, num combate espiritual contínuo, conhecendo mais, amando mais, tendo mais, atraindo mais a ação do anjo da guarda, que nós podemos fazer esse apostolado. A Dona Mônica diz assim: Deus abençoe esse canal, muito obrigado por aumentar o amor pelos nossos anjos da guarda. É isso mesmo. Essa deve ser nossa contra-ofensiva espiritual. Uma das formas é através do canal, todo o trabalho que eu já descrevi dos nossos voluntários por todo o Brasil fazendo esse apostolado, e isso é graças a vocês, sobretudo vocês que são do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Porque quem é do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos faz isso possível. E por isso que nós, em agradecimento, mandamos celebrar várias missas por ano em suas intenções, tem vários outros benefícios que eu convido aqueles que ainda não são a verem os benefícios no primeiro link na descrição do vídeo e tornarem-se membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Bom, vamos adiante. A Dona Cássia faz um pedido. Gostaria muito que fizesse um vídeo contando a história do beato Donizete Tavares de Lima e também do servo de Deus, Monsenhor Alderige Maria Torriani. Fui batizada por ele. Olha só. Muito obrigado pela sugestão do padre Donizete. Eu já ouvi falar muito, mas eu preciso realmente ler mais para trazer algo para o canal. Então, muito obrigado pela sugestão. A sugestão que vocês fazem eu anoto
para ao longo dos dias, né, nas nossas conversas, nós irmos tratando. Dona Zenaide, deseja intenções de missa por mim e meus familiares. Dona Zenaide, é o seguinte, eu sempre coloco no vídeo, na descrição, às vezes está no primeiro ou no segundo link, você pode ver facilmente, para colocar as intenções, porque se coloca no comentário é muito difícil da gente reunir para colocar as intenções na missa da sexta-feira seguinte ao pedido. Então, nós reunimos isso de duas formas, ou por um site, né, o site dos Santos Anjos, que também está na descrição no final, ou através do WhatsApp, que é mais rápido, que é o segundo link na descrição deste vídeo, mas eu sempre coloco, então basta entrar lá e colocar as intenções. Dona Arlete, gostei do tema sobre a virgindade, muito importante para os nossos dias, onde ela é desprezada e quem ama é ridicularizado, e a dona Sônia Cristina também pede, boa noite, faz uma live sobre a virgindade. Então agora, eu não vou falar tudo, eu vou dar alguns aspectos. Se alguém quiser que eu me aprofunde ainda mais, por favor, coloque nos comentários que aí na semana que vem a gente trata mais sobre a virgindade. E eu vou falar então agora um pouco sobre a virgindade e dar o caso desse soldado, ver o que ele fez, como foi heróico para conservar a sua castidade. É um santo canonizado pela Santa Igreja junto com vários outros soldados da mesma legião dele. Do mesmo exército dele. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a virgindade agora, depois eu vou ler essa oração para que vocês me digam se tem algum livro, alguma fonte dessa oração ao Padre Rosa, é curtinha, e em seguida eu falo a história desse santo. Sobre a questão da virgindade, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou dar algumas pinceladas. O melhor documento, talvez o melhor documento atual que existe, mais recente que tem sobre isso, é o documento do Papa Pio XII. É uma encíclica, chama-se Sacra Virginitas. Pode procurar no Google, Sacra Virginitas. Existe esse documento em português no site vatican.va, Sacra Virginitas, e ali o Papa Pio XII faz uma defesa magnífica da virgindade. O que é propriamente a virgindade? O que nós chamamos, o que a Santa Igreja chama quando diz virgindade? Não é simplesmente a pessoa que se absteve durante um tempo ou que do ato sexual, mas nesse sentido que eu vou dizer, a pessoa que decidiu passar a vida inteira se abstendo disso por uma causa maior. Então não é a pessoa que deixa de casar por preguiça ou por, enfim, tem alguma deficiência de alguma coisa de saúde, alguma coisa, não é isso. A virgindade é quem, por amor a Deus, por caridade, para servir a Deus e ao próximo, oferece esse sacrifício de não manter relações sexuais, nem mesmo no casamento, o que é legítimo. Claro, foi uma coisa criada por Deus, evidentemente seria loucura dizer o contrário. Por isso que a virgindade completa, a castidade perfeita, que é a virgindade, ela não é feita para uma maioria, ela é feita para uma minoria que é chamada a essa entrega maior. Acontece que uma sociedade onde não haja pessoas que pratiquem a castidade a esse ponto, é uma sociedade que mais cedo ou mais tarde vai entrar numa decadência muito grande. Eu vou ler poucos trechinhos da encíclica que eu tenho aqui do meu lado. Então, o Papa Pio XII, nessa encíclica Sacra Virginitas, ele diz o seguinte: alguns dizem, mas eu não sou chamado à virgindade, o que eu tenho a ver com esse assunto? Calma que nós vamos chegar lá. A castidade perfeita, isso é um assunto que diz respeito a todo mundo, porque isso vai ter um efeito sobre os casais. A castidade perfeita é a matéria de um dos 3 votos constitutivos do Estado religioso e exigida aos clérigos da Igreja Latina para as ordens maiores e também aos membros dos institutos seculares. Mas é igualmente praticada por grande número de simples leigos, homens e mulheres que, sem viverem em estado público de perfeição, como um padre, uma freira, fizeram propósito ou mesmo voto privado de se abster completamente do matrimônio e dos prazeres da carne para mais livremente servir ao próximo e mais fácil intimamente se unirem
com Deus. E aqui está um ponto para a sociedade, porque a virgindade, ela traz para a pessoa que pratica uma série de benefícios se ela é chamada aquilo, né? E um deles, então, é ficar mais livre, claro, para fazer obras de caridade. A gente vê a grandíssima maioria das grandes obras de caridade, das freiras de caridade, os missionários, foram pessoas consagradas e virgens. A grande parte das grandes obras de caridade foram feitas assim. E isso é história, não é nem preciso ser católico, basta estudar honestamente a história para saber. Agora, eles também se unem com mais facilidade a Deus Nosso Senhor, porque eles fazendo o sacrifício da carne e não estando com o foco de atenção dividido, eles têm mais facilidade de se unir a Deus com mais perfeição. Isso quem diz é São Tomás de Aquino, quem diz é o Papa Pio XII, e é o que a experiência mostra. Portanto, a pessoa que se mantém virgem apenas ou por vaidade, ou por, como eu disse, enfim, porque não tem muito interesse. Isso não é o que a Santa Igreja chama esse estado sublime que é a virgindade. Agora, existe um desprezo atualmente pela virgindade, como se a virgindade fosse coisa de gente fraca. Não é, como eu vou. Castidade em geral é coisa de gente forte, firme, porque é preciso fazer. Se a pessoa for uma pessoa normalmente constituída, é preciso fazer uma força, é preciso ter virtude que vem da graça para manter a virgindade, como também para manter a castidade de acordo com o Estado, a fidelidade conjugal. E aqui nós entramos num ponto que interessa a todo mundo. Uma sociedade que exalta, né, dentro das proporções, exalta a virgindade, o estado de virgindade, é uma sociedade que, com muito mais facilidade, no geral, vai manter fidelidade conjugal, por exemplo. Eu vou dar 2 exemplos diferentes que fazem entender melhor. A gente vê os franciscanos. Todo mundo tem que ser franciscano? Não, porque senão a sociedade acaba. Se todo mundo for viver pobreza, como é que o pai de família vai sustentar seus filhos? Vira até comunismo. Quer dizer, é loucura pensar que a sociedade inteira deve viver na pobreza franciscana. Entretanto, quando há franciscanos realmente observantes, não é? Castos, e vivem ali a pobreza exemplarmente, o que acontece? Isso ajuda aos outros que têm dinheiro e que podem até ter um certo luxo a serem temperantes, moderados no uso das riquezas, né? Assim também existem várias ordens religiosas que se abstêm de carne, né? Agora por razão de verde, movimento ambientalista, agora fica bonito, né, a pessoa não comer carne. Mas quando era a Santa Igreja não comendo carne por penitência, não, então oprimindo os monges. Bom, acontece que os beneditinos, desde todo sempre, que eu saiba, por penitência não comiam carne. Por quê? Por penitência. Agora, qual que é o efeito disso na sociedade? É aqueles que comem normalmente, que não têm essa vocação de se abster o tempo inteiro de carne, de coisas boas para o paladar, essas pessoas vão ter mais temperança, né, sabendo que existem pessoas que renunciam a algo que é legítimo, mas que por penitência, por uma entrega maior a Deus Nosso Senhor, fazem aquilo. Então a gente vê que o equilíbrio e a temperança de uma sociedade vem muito daqueles que renunciam a algo que de si é legítimo, como o matrimônio, não só legítimo, como ultra necessário, sem ele não é, né, o mandamento de Nosso Senhor, ide e multiplicai-vos. Isso é para a generalidade das pessoas. Algumas pessoas são chamadas a essa virgindade. E uma sociedade em que a maioria, evidentemente, não pode ser virgem, né, dos adultos, mas uma sociedade que admira e que promove isso na medida do que é conveniente, é uma sociedade que está pronta para ser temperante, para não abusar dos prazeres ou do prato, ou do copo, ou do bolso, ou os prazeres da carne. Então a gente vê que o equilíbrio de uma sociedade e a saúde das famílias depende de haver pessoas que se entreguem desta maneira. E a gente vê a importância da castidade. Novamente, eu sugiro que vejam essa encíclica do Papa Pio XII, Sacra Virginitas.
E tem realmente muitos trechos interessantes. E ele diz aqui: a virgindade não possui a firmeza de virtude se não deriva do voto de a conservar ilibada perpetuamente. Então não é simplesmente uma criança, não é que é virgem, ou uma jovenzinha, não, é aquela que pode até ser muito nova, mas que deliberou, como os santos que nós vimos essa semana, 2 santas, deliberaram viver a virgindade perpetuamente. Então é um fator de saúde para um corpo social. Não é? A civilização cristã ela foi inspirada por essas pessoas que se entregaram completamente, e o fato de hoje em dia se desprezar isso, ou de apenas aceitar que vão para os conventos, que vão para os seminários, etc. O pessoal que é meio bobinho, sabe? Se diz por aí, né? Meio assim, meio sem talento, etc. Deixa eles viverem. Sabe qual que é a consequência? Quando as famílias, né, mandam para o seminário só porque a pessoa é meio assim, sem talento e tudo mais, o que acontece? Maus sacerdotes. Porque são as famílias que estão dando pelo fato do filho estar numa posição, pelo menos naquele momento, secundária. Então já que você não vale muita coisa, vai para o seminário. Vai para o convento. Eu acho que você dá para freira. Né? Então é um fator de dissolução. Então a pessoa não vai por vocação. Quando a pessoa tem muito talento e tem vocação, se desencoraja a pessoa. Ou quando a pessoa não tem talento, se manda. Resultado, maus sacerdotes, mais freiras. E a virgindade e a boa pobreza, a boa obediência que ficam relegadas, na melhor das hipóteses, para um segundo plano. Resultado, as famílias começam a ter menos temperança, começa a haver mais traição entre os casais, etc, etc. Então não sei se está claro este ponto, eu acho de extrema importância, porque aquilo que nós admiramos é para onde nós vamos. Se nós admiramos, portanto, os santos que praticaram essa virtude heróica, algo disso nós adquirimos e nos ajuda a praticar a castidade em todos os estados. Em todos os estados, seja a virgindade perfeita, seja a castidade de acordo com o estado. E veja que exemplo belíssimo desse mártir do século III. Não se sabe exatamente o nome dele porque foram vários, foi todo um exército que foi martirizado mais ou menos ao mesmo tempo. Pelo que eu pesquisei, esse santo se chama Filósofos, mas não é certo, porque no meio de tantos outros, os registros não são certos. De maneira que, no documento oficial, o Martiriológio Romano, que eu vou ler aqui, que é o calendário, né, de todos os santos e mártires, ele diz o que eu vou ler aqui. Veja que bonito. E aí, em seguida, eu leio aqui a oração do Padre Royce. É bem curtinho, já terminamos. Vejo que eu estou falando aqui demais já. Bom, Egito do século III. Mártires que padeceram, então, dia 28 de julho, santos mártires da Tebaida. Mártires que padeceram sob os imperadores romanos Décio e Valeriano, suportando os mais diversos tormentos. Um deles, aspas, então aqui é do documento, do relato, brandamente ligado a uma alcatifa de flores, é uma espécie de cama, um carpete de flores, de pétalas de flores. Então, eu vou apenas dar um detalhe que eu li em outro lugar. Ele tinha sido já torturado para abandonar a fé, não conseguiram. Então eles tentaram fazer ele primeiro cair no pecado de lascívia, né, de fornicação, de imoralidade, para depois então, naquela fraqueza desse pecado, ele negar a fé. Então, ligado a uma alcatifa, um carpete de flores, chegou-se uma desavergonhada prostituta para o provocar a luxúria. Ele sem roupa, a prostituta também desnuda, e ele então não tinha defesa. A paixão que vinha, e a prostituta com todas as tentações possíveis, e ele amarrado. Ele, porém, cortou com os dentes a própria língua e cuspiu-a no rosto da sedutora. Então veja o heroísmo para preservar a castidade. Ele mordeu a própria língua, a parte que ele cortou fora, cuspiu, cheio de sangue, evidente, na prostituta, e ela, assustada e admirada ao mesmo tempo, foi embora. E ele depois foi martirizado. Não perdeu a fé e não perdeu a castidade. Que esse santo interceda por todos nós, por nossa sociedade, que vai entrando numa imoralidade terrível. E para terminar, então, com o texto da novena
ao Padre Royce, enviado pelo Sr. Alberto. Muito obrigado, Sr. Alberto. Eu peço, se o senhor puder, enviar, se tem alguma fonte, alguma coisa, de maneira que a gente possa publicar aqui no nosso canal ou na aba da comunidade e tal. Então diz assim: oração para a novena ao Padre João Batista Royce. Ó Deus, que na vossa infinita bondade e misericórdia inspirastes ao vosso humilde servo, Padre João Batista Royce, tão ardente desejo de perfeição, e o cumulastes de tantas e tão extraordinárias mercês, concedei-me a graça de imitá-lo na entrega total ao Sagrado Coração de Jesus, no amor à cruz e ao sacrifício, na estima da Santa Missa, na intimidade com Jesus sacramentado, no zelo pelas vocações sacerdotais e na devoção filial ao Imaculado Coração de Maria, medianeira de todas as graças. Ó Deus que glorificais a quem vós glorifica, glorificai o vosso servo João Batista Royce, que em vida vos amou e glorificou, concedendo-me por sua intercessão a graça, aí pede a graça, que instantemente vos peço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso divino Filho, nosso Senhor, que sendo Deus convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí se reza um Pai Nosso, uma Ave Maria em glória ao Pai. Então, Sr. Alberto, se o senhor estiver vendo esse vídeo, puder me dizer um pouco a fonte, a origem, com isso a gente pode com segurança, né, já publicar para aqueles que quiserem rezar. Porque justamente a canonização dos santos não é assim, só depois de canonizado que a gente pode rezar. A gente reza justamente, os santos são canonizados depois que se obtém milagres por intercessão deles. Então a gente pode rezar ao Padre Royce, não se pode ter um culto público. Por isso eu apenas gostaria de verificar isso. E aí eu posso colocar aqui para todos do canal que quiserem. Muito obrigado, talvez tenha sido um pouco longo, mas fica essa nossa conversa para hoje. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser.